Vamos lá para a pergunta de hoje. Epa, coisa boa. Várias perguntas. Mas hoje nós vamos responder uma pergunta linda, fofa. A resposta de hoje é: Elô, como ajudar o meu esposo se aproximar de Deus? Uau! A resposta de hoje é linda. Quando eu conheci o meu esposo, ele era xamânico, né? Eu já respondi isso em alguma caixinha aí, mas eu quero gravar sobre isso. Então, quando eu conheci ele, não era evangélico, muito pelo contrário, perseguia cristãos, ele achava ridículo acreditar em Jesus. Ele tinha um mestre próprio, ele achava que o céu eram seres iluminados, ele achava que cada um andava com um animal de poder, ele era extremamente místico e, enfim, ele era completamente avesso à crença que eu tinha. Só que um dia a gente sentou e a gente teve uma conversa. E essa conversa foi decisiva para a gente decidir se a gente ia continuar junto ou não. E a conversa foi o seguinte: se tudo que eu acredito é verdade, você está disposto a abrir o seu coração para que Deus mude aquilo que você acredita? Ele, com certeza absoluta, tem certeza que eu estou certa em tudo. Eu falei, tá tudo bem. Aí ele foi e falou a mesma coisa. E você está disposta a, se tudo que você acredita sobre Jesus, Deus, céu, se isso tudo for mentira, você está disposta ao Criador mudar o seu coração para você acreditar nas coisas que eu acredito? Eu falei, também estou disposta. Vamos ver qual é a verdadeira verdade. E, gente, eu não tive nenhum pingo de preocupação em provar para ele qual era a verdade. Porque esse não era o meu papel. O meu papel era só um nessa relação: amar. Amar. O tempo inteiro, quando Deus me entregou o Luiz, Deus falou comigo muito claramente: ele precisa ser amado. O Luiz precisa ser amado. Não fale nada, absolutamente nada. Eu não falei nada de religião, eu não preguei para ele, eu não condenei absolutamente nada do que ele falava, eu não critiquei, eu não julguei, eu não satirizei, eu não fiz nada disso. Muito pelo contrário, eu amei, 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 amei aquele homem intensamente, intensamente. E o mais importante é que o amor, ele tira sabe, aquela amarra, aquele pé atrás que a pessoa fica com o evangelho, né? Quando você ama uma pessoa, a pessoa, ela baixa a guarda. É isso que acontece. E o Luiz baixou a guarda. E ele respeitava muito a minha intimidade com Deus, porque eu sempre tive muita intimidade com Deus, mesmo não indo à igreja. Então, Deus falava comigo, eu tinha intensidade, relacionamento com ele. E ele respeitava isso, porque eu escutava Deus falar comigo. E aí ele falava assim, pergunta para o Criador se é pra gente fazer isso. E teve um dia, tô lembrando aqui, vou contar para vocês. Teve um dia que tinha um curso de meditação com o guia espiritual dele, que ele tinha como o mestre. Ele tinha um mestre, assim como a gente tem Jesus, ele tinha esse homem como o mestre dele. E ia ter um curso de meditação, uma imersão de meditação com o mestre. E ele foi e falou assim, vamos comigo? Minha primeira resposta, óbvio, seria não. Ele falou assim, consulta o Criador se você pode ir comigo nesse curso. Gente, para que eu fui consultar o Criador a respeito? Eu fui falar, Jesus, e aí? É para eu ir ou não ir nesse curso com ele? E eu tava crente que ele ia falar que não. Crente que Deus ia falar, capaz, não vá neste ambiente. Gente, Deus me constrangeu em amor aquele dia. Ele falou, é claro que você vai. Você vai para você cuidar da vida dele, para você amar a vida dele, para você protegê-lo espiritualmente naquele ambiente. Ele não pode estar lá sozinho. Aí Jesus falou comigo, se eu que sou Deus, deixei o trono para estar no meio das pessoas, por que você não pode deixar o conforto da sua casa para estar lá com ele, cuidando dele? E ali eu entendi a profundidade do amor e como que Deus não é religioso, quanto que Deus é amoroso, quanto Deus não é nem um pouco preconceituoso com as religiões, o quanto ele ama pessoas, independente de títulos, de ritos, de capas. E eu falei com o Luiz, eu vou com você. Eu vou com você, a gente vai junto
nesse encontro. Aí eu falei, por quê? Que Deus tinha me falado para ir com ele. Ele, tá, interessante. Então tá bom, a gente vai junto. Gente, vocês acreditam que ele desistiu de ir? A gente não foi nesse curso e eu ainda fiquei com o dinheiro das 2 inscrições que ele fez o reembolso para minha conta. Ainda saí do lucro ainda. Ai, gente, mas foi assim, sabe? Foi um processo. Então, como que eu apresentei Deus pro meu esposo? Tô falando a minha história, tá? Amando, amando e amando. E sendo uma referência de uma pessoa que é referência do amor do próprio Deus. Foi assim que o Luiz foi vindo. Eu não precisei pregar para ele, eu não precisei falar para ele. Ele foi aos poucos perdendo a graça com as coisas. As coisas começaram a perder o sentido. Aí ele começou a descobrir que a seita que ele ia, as próprias pessoas da própria seita começaram a brigar entre elas e os próprios magos lá da seita começaram a contar para ele a feitiçaria que existia por trás daquela seita bondosa. O próprio inferno se desarticulou e a verdade foi exposta. E eu não fiz nada. Eu só amei. Amei e orei em silêncio. Eu orava de madrugada pelo Luiz. Eu tinha intercessora junto comigo orando por ele. Mas quando a gente estava junto, era puro amor, era pura diversão, era pura alegria. Eu era a pessoa mais legal do mundo. Eu não era a chatonilda que ficava enfiando goela abaixo Deus na cabeça dele. E assim, aos poucos, quem convence é o Espírito Santo. O Espírito Santo convenceu. O Espírito Santo trouxe para perto. E ele começou a caminhar, uma caminhada própria de relacionamento e intimidade com Deus. Hoje eu falo que ele é o meu pastor. Hoje eu falo que ele é o que ensina a nossa família a Bíblia. Porque ele se aproximou de Deus de um nível tão profundo que ele é um mestre estudioso da Bíblia e eu babo de orgulho. Mas o caminho foi o amor. Então, quer fazer o seu esposo se aproximar de Deus? Ame, ame, ame e ame. Esse foi o meu caminho. Seu caminho foi diferente? Você já ajudou o seu esposo a se aproximar de Deus de alguma forma? Conta aqui para mim nos comentários, porque talvez a sua estratégia, o seu jeito de fazer pode ajudar e incentivar outras pessoas. Quer que eu responda a sua pergunta? Todos os dias tem caixinha de perguntas lá no Instagram. Eu respondo às vezes por texto e escolho uma para responder aqui. Quer que eu responda para você? Então, coloca lá no Instagram a sua pergunta que eu vou ter um prazer de responder você. Um beijo e até a próxima, a resposta.